Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A Câmara Municipal de Manaus vai iniciar na próxima semana um ciclo de audiências públicas para debater sobre o plano diretor da capital. A população pode participar das discussões. O plano diretor é o conjunto de normas que determina as diretrizes para o desenvolvimento da cidade nos próximos anos. A legislação começa a ser discutida na capital por meio de uma série de audiências públicas promovida pela Câmara Municipal de Manaus. Regras envolvendo o uso de calçadas, o afastamento dos imóveis e outras normas de construção serão alguns dos temas debatidos. A população pode participar diretamente do processo de escolha das novas regras. O deputado estadual Chico Preto, que já foi vereador de Manaus, reforça a importância do cidadão participar deste processo. A discussão do plano diretor, de forma bem simples, é o conjunto de regras que dizem como Manaus vai crescer. Manaus vai crescer para cima, construindo, permitindo a construção de mais prédios. Em que áreas? A construção desses prédios vão afetar direitos, por exemplo, direitos à paisagem na cidade de Manaus. Os prédios vão tirar a orla, a visão da orla da Ponta Negra. Você vai ocupar margens de rio. Então, o plano diretor é um conjunto de regras que define como a cidade vai crescer, em que intensidade, de que maneira. E isso, claro, sempre pensando na harmonização de todos os interesses possíveis. Você tem interesses culturais, você tem interesses econômicos, você tem interesses sociais, você tem interesses paisagísticos, ambientais. Tudo isso você coloca dentro de uma mesma discussão e aí você produz um plano diretor. E isso é bom, que haja essa discussão e que essa discussão com responsabilidade tenha a maior participação possível. Sociedades civis organizadas, associações de bairro, ONGs, enfim, todos aqueles que moram em Manaus e que estão minimamente organizados precisam, até que, pelo menos por curiosidade, participar de uma discussão do plano diretor. Na terça-feira, dia 17 de setembro, será debatida a proposta de plano diretor urbano e ambiental. No dia seguinte, serão discutidas as normas de uso e ocupação do solo. Na outra semana, no dia 24, o debate será em torno do Código de Obras e Edificações e no dia 25, o Código de Postura. No dia 1º de outubro, a pauta será o parcelamento do solo urbano e no dia seguinte, duas propostas serão debatidas: as áreas de especial interesse social e o perímetro urbano de Manaus. No dia 8 de outubro, o relator do plano diretor irá apresentar um resumo do que foi discutido. As audiências ocorrerão no plenário Adriano Jorge, na sede da Câmara Municipal de Manaus, localizada no bairro São Raimundo. As discussões começam às 14 horas. O anúncio de que a companhia aérea portuguesa TAB deve iniciar voos entre Manaus e Lisboa a partir de dezembro deste ano repercutiu na Assembleia Legislativa. O deputado Luiz Castro levou o assunto a plenário e destacou que novas portas para a economia do estado deverão se abrir com a nova interligação da capital à Europa. Em discurso, o deputado Luiz Castro do PPS comemorou a sinalização positiva da TAP Linhas Aéreas em inaugurar voo de Manaus para Lisboa ainda em 2013. A decisão nasceu de diálogo entre o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e a cúpula da empresa em Portugal. O encontro contou com empresários, banqueiros, representantes de fundos de investimento, operadores de turismo e da rede hoteleira. De acordo com Luiz Castro, o anúncio da nova rota aérea confirma o interesse dos investidores em conhecer mais sobre as potencialidades da região amazônica. O parlamentar espera que com os voos, a economia da região seja incrementada. Isso vai ser importantíssimo para o empresariado local gerar novos negócios, de intercâmbio com os investimentos de Portugal. É possível estabelecer parcerias, empresas de Portugal virem para cá, empresas amazonenses exportarem para Portugal e o turismo que deve aumentar com a vinda de maior número de portugueses, de espanhóis. E aí nós precisamos organizar melhor a nossa cidade, organizar melhor o transporte da cidade. O centro de Manaus precisa realmente ser resgatado. A TAP Linhas Aéreas deve oferecer voos para o norte do país. O estudo inicial prevê 2 voos para Manaus e 2 para Belém, já a partir de dezembro deste ano. O deputado Cabo Maciel cobrou ontem, quinta-feira, mais investimentos para o aeroporto de Itacoatiara. O parlamentar afirmou que a estrutura local não é suficiente para receber aeronaves à noite.
Ele afirma ainda que a reforma já foi autorizada, mas os recursos não foram liberados. Distante 176 quilômetros em linha reta da capital amazonense, o município de Itacoatiara faz parte da região metropolitana e contribui diretamente com a economia do estado. Mas essa economia está sendo prejudicada por conta das condições do local. Da tribuna da Assembleia, o deputado pelo PR, Cabo Maciel, cobrou do governo do estado providências para o início da reforma do aeroporto. De acordo com o parlamentar, as obras já foram autorizadas e a construção foi orçada em 70 milhões de reais. Mas, segundo Maciel, a verba ainda não foi liberada para o início da reforma. Está orçamentado em 70 milhões. O requerimento indicativo foi ao governo do estado e ao governo federal. Já tem feito um orçamento, mas falta a liberação desse recurso. Eu peço esse investimento, já pedi do governo do estado que inclua o município de Itacoatiara, a reforma e ampliação do nosso aeroporto, até porque Itacoatiara faz parte da região metropolitana. Itacoatiara é muito próximo de Manaus e é necessário que seja feita essa ampliação e essa reforma do aeroporto, até para dar sustentabilidade ao aeroporto Eduardo Gomes em Manaus, numa emergência qualquer que porventura venha acontecer. Durante seu discurso, Maciel afirmou ainda que o local não tem estrutura necessária para receber aeronaves durante a noite. O deputado anunciou que deve solicitar do governador Omar Aziz que envie requerimento ao governo federal, pedindo que as obras de reforma do aeroporto sejam inclusas no Programa de Aceleração para o Crescimento, o PAC 2. Vou tentar, junto ao governo federal, que seja colocado dentro do orçamento do PAC 2 a reforma e ampliação do aeroporto do município de Itacoatiara para dar uma melhor estrutura para o município. Cabo Maciel afirmou que a reforma do aeroporto deve alavancar a economia local. O general Thaumaturgo Sotero Vaz, ex-titular do Comando Militar da Amazônia, foi condecorado na Assembleia Legislativa com a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda do poder. O autor da propositura, deputado pelo PTN Abdala Frache, que durante a cerimônia de entrega da medalha ressaltou o importante trabalho desenvolvido pelo general na proteção e desenvolvimento da região amazônica. Parlamentares, familiares, amigos e membros do Exército Brasileiro vieram à Casa Legislativa prestar homenagem ao general Thaumaturgo Sotero Vaz, ex-comandante do Comando Militar da Amazônia. Durante sessão especial, o general recebeu a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda do Parlamento Estadual. A proposta apresentada pelo deputado Abdala Frache, do PTN, foi votada e aprovada pelos demais parlamentares. Thaumaturgo Sotero Vaz é um dos principais estudiosos dos problemas da região. Na linha de frente do Comando Militar da Amazônia, desenvolveu importantes estratégias para a defesa da região. O CMA é, na região amazônica, o mais importante vetor das Forças Armadas de colonização, ocupação de grandes espaços e vazios demográficos ainda existentes no norte do país. No campo da política, o general lembra com carinho o trabalho desenvolvido na antiga Secretaria de Projetos Especiais, junto com o ex-governador do estado, Gilberto Mestrinho. Thaumaturgo Sotero Vaz afirma ainda que o reconhecimento de parte da vida pela Assembleia Legislativa é uma grande honra. Eu sou filho de amazonenses, neto de amazonense. Meus filhos nasceram aqui. Por isso que eu já estou há 50 anos aqui em Manaus. É uma grande satisfação, uma grande honra e eu agradeço a vocês todos essa oportunidade de poder transmitir isso a todos. O deputado Abdala Frache, autor da proposta, destaca a atuação pública do general. O general Thaumaturgo é uma figura conhecidíssima do estado do Amazonas, um amazonense ilustre, que se dedicou durante a sua vida pública inteira, praticamente, a esse estado, enormes serviços prestados, notadamente no segundo governo do governador Gilberto Mestrinho, no terceiro também, na década de 80 e 90, uma atuação muito firme, correta, competente, para dinamizar as políticas públicas do Amazonas. Depois se deslocou para Presidente Figueiredo, sendo secretário também naquele município, ou seja, uma figura ilustre, não só pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, mas pela sua atuação prática. Ele é uma pessoa que toda a classe política do Amazonas, toda a classe de homens públicos, toda
Grande parte da população desse estado conhece a sua atuação, notadamente nos interiores, nos batalhões de fronteira. É um homem que deixou marcado de forma indelével o seu nome na história do Amazonas. Os deputados Arthur Bisneto, Vicente Lopes e Sinésio Campos subscreveram o discurso de Abdal Lafrache e reconheceram o mérito do general. A Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo foi instituída por meio da Resolução Legislativa número 105, de 1º de maio de 1981. Apresentado à Assembleia Legislativa pela deputada Socorro Dutra Lindoso. A comenda é devida a quem se destaca no meio político, jurídico e demais segmentos da sociedade amazonense. Na manhã de ontem, quinta-feira, a deputada estadual pelo PP, Conceição Sampaio, ressaltou a importância da participação das mulheres na política e nas carreiras jurídicas. A parlamentar participa dos 21 Congressos Brasileiros das Mulheres de Carreira Jurídica, que acontece em Manaus até o dia 14 de setembro. De acordo com Conceição Sampaio, é preciso que haja mais mulheres ocupando cargos de poder na política, já que apesar de a maioria do eleitorado ser composto em 52% pelo sexo feminino, a representatividade em cargos políticos ainda é pequena. A parlamentar ressaltou ainda que, com a evolução das constituições brasileiras, não há discriminação de sexos. Porém, ainda é preciso que haja, além da igualdade formal, a igualdade material. A análise que está sendo feita, o debate que está sendo travado é justamente mostrar qual é essa mulher do século XXI e, principalmente, fazer um destaque para todas as constituições que nós já tivemos nesse Brasil, demonstrando de forma muito forte que a mulher ela sempre esteve em segundo plano e que nós precisamos mudar isso. Então, apesar do artigo 5º determinar que todo mundo é igual perante a lei, homens e mulheres, na parte formal sim, mas na prática a gente sabe que muita coisa ainda precisa avançar. A deputada, que também é presidente da Comissão da Mulher e das Famílias, ressaltou que é inadmissível a diferenciação salarial entre homens e mulheres que exercem os mesmos cargos. De acordo com a parlamentar, a variação salarial ultrapassa 50%. Eu quero lembrar que muita coisa já avançou, mas em várias atividades a mulher ela não recebe o mesmo salário, ainda realizando a mesma função. Então isso precisa mudar. Então esse retrato ainda é existente no nosso país. Nós precisamos fazer com que de fato você possa ter a valorização do que você faz justamente pela sua capacidade. Se a gente for analisar em termos de escolaridade, hoje nós temos muito mais mulheres graduadas e a gente percebe que no mercado de trabalho, é claro que a mulher já ocupou muitos cargos importantes, ocupam muitos cargos importantes, mas na prática nós temos ainda em relação a salário um percentual diferenciado. A deputada é autora da sessão especial de entrega da medalha Rui Araújo a Eliana Calmon, ministra do Superior Tribunal de Justiça, que será realizado nesta sexta-feira. O deputado Cabo Maciel anunciou o apoio do governo do estado à proposta de ampliação da idade para a aposentadoria compulsória da Polícia Militar. De acordo com o parlamentar, os atuais parâmetros prejudicam principalmente os praças, que muitas vezes são obrigados a se aposentar sem receber o salário integral. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, o deputado Cabo Maciel fez um indicativo ao governo do estado pedindo a revisão das atuais regras que tratam da aposentadoria compulsória nos quadros da Polícia Militar. O parlamentar esclarece que após 30 anos de serviço, o policial pode se aposentar normalmente. Porém, caso o profissional atinja a idade limite da patente que ocupa, é obrigado a se retirar, recebendo apenas o salário proporcional aos anos trabalhados. Existem dois tipos de aposentadoria dentro da Polícia Militar. Aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria pela idade, que é a aposentadoria chamada compulsória, onde o soldado e o cabo, com 51 anos de idade, eles se aposentam pela compulsória. Os sargentos, a subtenentes, 54 e os oficiais, 57. A nossa propositura vem no encontro de acabar essa diferença e unificar essa idade. A nossa proposta é que do soldado a coronel vá pela compulsória, pela sua idade limite, aos 59 anos. Qual é a defesa disso? A nossa lei de ingresso hoje, ela tem a idade máxima para o ingresso na Polícia Militar, 28 anos. E nós temos como parâmetro 30 anos de serviço. Então, quem entra com 28
e trabalha 30 de serviço, vai para 58. E o soldado é pego pela compulsória aos 51 anos de idade. Então, tu entra com 28, para 51 são 23. Tu vai para a reserva, perdendo a tua promoção e perdendo as tuas gratificações da ativa, ganhando 23 dias no mês. Cabo Maciel anunciou que o governador do estado, Omar Aziz, apoiou a proposta e pediu que o projeto fosse aprimorado para que possa o mais rapidamente possível ser aplicado. Reunião com o governador Omar, ele sinalizou positivamente a discussão da lei para que ela possa vir o mais rápido possível para a Assembleia ser aprovada. O parlamentar agora irá ouvir a opinião das entidades de classe sobre a proposta. Cabo Maciel reforçou a importância do projeto e afirma que, caso aprovado ainda esse ano, vai evitar a saída de 400 policiais da corporação, reforçando o efetivo responsável pela segurança pública. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol com chuva isolada. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 34 graus. Para o município de Parintins, a previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 26. A previsão para Santa Isabel do Rio Negro é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 29 graus. Veja a seguir, Federação de Pescadores do Amazonas critica ministro da Pesca por repassar a administração do terminal pesqueiro para o Conselho Gestor do local. Não saia daí, voltamos já. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O ministro da Pesca, Marcelo Crivella, repassou ontem, quinta-feira, a administração do terminal pesqueiro ao Conselho Gestor do local. A ação foi em meio às críticas da Federação de Pescadores do Amazonas. Durante solenidade no local, o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, assinou o documento que repassa para o Conselho Gestor do Terminal Público de Pesca a administração do local. A entidade é formada por membros que fazem parte do governo e da sociedade civil organizada e tem o objetivo de definir como o terminal deverá ser utilizado. Para o presidente da Federação dos Pescadores do Amazonas, Valzenir Falcão, a ação realizada não vai trazer benefícios, pois o local não tem condições de ser utilizado. Não tem aonde armazenar. Você, com a sua experiência, já contribuiu muito conosco. Então, o que se tem agora aqui, o que se tem aqui, foi nós que tivemos que invadir. Deputado estadual pelo PSD, Chico Preto, fez um balanço positivo da audiência pública que debateu o cancelamento de voos da empresa Azul Linhas Aéreas a municípios do interior do estado, já que alguns voos não serão cancelados. Porém, o parlamentar solicitou na tribuna da Assembleia Legislativa o enquadramento da Agência Nacional de Aviação Civil na Lei de Improbidade Administrativa, já que pela terceira vez não comparece à casa para debater a situação dos voos no Amazonas. A audiência pública trouxe resultados positivos àqueles que precisam se deslocar ao interior do estado através do transporte aéreo. Nos municípios de Tefé e Fonte Boa, a empresa Azul continua operando 2 vezes por semana e atenderá também o município de Quari. Em São Gabriel da Cachoeira, os voos também deverão ser mantidos.
A audiência pública tinha um fim, era ouvir da Azul sobre a suspensão e cancelamento de outros voos. E nós ouvimos. E sobre a suspensão e cancelamento, nós tivemos respostas. Voo para Fonte Boa será retomado, voo para Coari será retomado, e demais municípios, um compromisso da Azul em analisar de forma detida, de forma minuciosa, a possibilidade de não haver diminuição da intensidade de voos, porque alguns municípios têm até 5 voos por semana, e o anúncio que foi feito é que diminuiria a intensidade para 3, até para 2, trazendo, sim, prejuízos, trazendo aí uma série de temores para aquelas comunidades que têm o voo da Azul já nessa intensidade. A Agência Nacional de Aviação Civil, que pela terceira vez foi convidada a participar do debate na Casa Legislativa, não compareceu à audiência pública, o que fez com que Chico Preto solicitasse o enquadramento da empresa na Lei de Improbidade Administrativa. De acordo com o parlamentar, a agência reguladora tem sido omissa e ineficiente ao regular a aviação civil no Estado. A ANAC faz pouco caso do debate que está sendo promovido pela Assembleia. É um debate próprio do povo do Amazonas. A Assembleia é um local propício para esse tipo de debate. Afinal de contas, a administração pública tem relação com o assunto. Lembrando que no Amazonas existem incentivos tributários para que as empresas paguem a gasolina, o querosene, melhor dizendo, de aviação, num preço menor. E a ANAC simplesmente ela não detectou isso e não compareceu, na minha opinião, fazendo pouco caso do papel da Assembleia e da administração pública nessa questão. Então a ANAC, ela que tem um papel específico, um ofício muito claro, ela não pode se dar ao luxo de não comparecer a esse tipo de reunião, que é próprio da atividade dela. Durante a audiência, também foram detectadas outras irregularidades, como nas relações de desrespeito ao consumidor, logística e intensidade de voos. Os relatórios serão encaminhados às comissões de defesa do consumidor e transporte, trânsito e mobilidade. O deputado Marcelo Ramos criticou a decisão da Secretaria de Justiça em descumprir uma ordem judicial que determinava a remoção de presos da delegacia de Iranduba para unidades prisionais da capital. A medida foi exigida por conta da superlotação da carceragem local. O descumprimento de uma ordem judicial expedida pelo juízo da comarca de Iranduba por parte da Secretaria de Justiça foi o tema do pronunciamento do deputado Marcelo Ramos durante o pequeno expediente. Segundo o parlamentar, a decisão judicial determinava a transferência de todos os presos da carceragem da delegacia de Iranduba para a capital, por causa da superlotação das celas. Ao negar a execução da ordem, o secretário de Justiça Wesley Aguiar está sujeito a uma multa diária de R$ 5.000, além de correr o risco de sofrer uma possível ação por improbidade administrativa. O sistema prisional no Amazonas é uma bomba relógio, no interior mais grave ainda. São presos em carceragens superlotadas dentro de delegacias, sem nenhuma infraestrutura de proteção e sem equipe suficiente para manter a ordem nesses estabelecimentos. Portanto, é necessário que o governo faça investimentos e, acima de tudo, que o secretário tenha um plano de trabalho. Essa ideia de que vai resolver o problema da violência jogando preso como se joga lixo numa lixeira, ela já demonstrou que é equivocada. O líder da maioria na Assembleia Legislativa, deputado Marco Antônio Chico Preto, reconhece que a questão do sistema carcerário é um desafio em todo o país e reforça que o aumento no número de presidiários ocorre por causa do reforço nos investimentos em segurança pública. A segurança pública ela foi potencializada nos últimos anos. Foi potencializada não só por investimentos em tecnologia, foi potencializada por investimentos no aumento dos efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil. Foi potencializado pelo aumento de infraestrutura, mais delegacias, mais viaturas, tecnologia de ponta. Tudo isso fez com que a segurança pública respondesse de forma mais intensa a essas questões de segurança. E a resposta você vê realmente nas penitenciárias e nas delegacias. Um número crescente, bem maior do que você tinha na média antigamente, de pessoas que têm contas a serem pagas com a justiça e com a sociedade. Marcelo Ramos também criticou a falta de atenção da Sejus na ressocialização dos condenados.
O parlamentar também questionou o excesso de prisões provisórias e defende a criação de uma central de flagrantes, que faria uma triagem para separar aqueles que devem ficar presos preventivamente daqueles que podem responder aos processos em liberdade. A Universidade do Legislativo formou mais de 44 servidores no curso de especialização em gestão pública. A meta é fortalecer e tornar mais eficiente os trabalhos administrativos da Casa e de atendimento ao cidadão. Uma parceria entre a UEA e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, a Universidade da Assembleia Legislativa, visando a formação e a qualificação dos servidores da Casa, realizou a solenidade de entrega de certificados do curso de especialização em gestão pública para mais 44 funcionários, entre efetivos e comissionados. Durante 10 meses, o curso proporcionou aos alunos o novo modelo de gestão administrativa que vai fortalecer os trabalhos realizados pela ALEAM à população amazonense. Esses servidores que estão aqui, eles estarão contribuindo cada vez mais para uma profissionalização ainda maior em seus trabalhos e o resultado final é sempre o que é oferecido à população, que é um serviço de qualidade. Representando o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Castro falou da importância da qualificação dos servidores para o melhor atendimento dos serviços administrativos da ALEAM. É uma importante conquista destes servidores, com apoio da Assembleia, da UEA, para melhorar a qualidade do trabalho que a Assembleia desenvolve. Acho que esse tipo de qualificação, esse tipo de preparação do servidor público é essencial para a melhoria da gestão pública no país. E fico muito contente que isso esteja acontecendo na Assembleia do Amazonas. Para a servidora Socorro Oliveira, que trabalha há 22 anos na ALEAM, os cursos oferecidos pela Universidade do Legislativo contribuem ainda mais para a valorização dos servidores da Casa. Para nós, servidores da Assembleia Legislativa, isso é um benefício, não é? Muito grande, porque agrega valores, né? Valores de conhecimento. Conhecimento é uma coisa que fica com cada um, não é? Cada ser humano. E é claro que a gente tem condição de passar esses conhecimentos para o público. E a Assembleia é uma casa do povo, né? Então nós estamos muito bem qualificados, com certeza. De acordo com o reitor da UEA, Cleinaldo Almeida, que esteve presente na solenidade, qualificar os servidores da ALEAM vai elevar o perfil do serviço público do Estado. Esses profissionais estarão atendendo nossa população com cada vez melhor qualidade, mais atenção e, sobretudo, elevando o perfil do serviço público no Estado do Amazonas. Essa é a segunda turma do curso de especialização de gestão pública formada pela Escola do Legislativo. Agora, esses servidores terão um compromisso de prestar um bom serviço à população. Como forma de interagir cada vez mais com a sociedade, a Assembleia Legislativa do Amazonas lançou na manhã de ontem, quinta-feira, o seu time de futebol master para participar do maior campeonato de peladas do mundo, o Peladão. Estiveram presentes na solenidade, realizada no Auditório Cônego de Azevedo, o presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia, deputado Fausto Souza, e os deputados Belarmino Lins e Marcelo Ramos. A valorização e capacitação do servidor foi o principal ponto abordado pelos parlamentares. A Assembleia vai no caminho certo de investir nos servidores concursados da Casa, fazem parte do quadro permanente, qualificar profissionalmente, valorizar do ponto de vista salarial e agora criando também uma forma de interação da Assembleia com a sociedade a partir desse time que vai participar do Peladão. O deputado Fausto Souza destacou o futebol como pontapé inicial para uma maior interação entre a Casa Legislativa e o servidor. É interagir com o funcionário. Aqui é uma casa de trabalho, na verdade os deputados têm pouco contato com os funcionários. Eu acho que através do esporte, através desse time do Peladão de Master, nós vamos começar uma nova etapa esportiva aqui nessa casa, não só com futebol. Com certeza absoluta vamos tentar trazer outros esportes amadores, como jiu-jitsu, como vôlei, como basquete, natação. Estrutura a casa tem, dinheiro a casa tem. O que falta na realidade é esse pontapé inicial que está sendo dado hoje aqui. No entendimento do deputado Belarmino Lins, ações como essa servem para afirmar uma posição de proximidade do parlamento com o povo. Isso visa interagir o parlamento e os seus integrantes e os seus representantes com a sociedade civil organizada. Na medida que você incentiva, que a administração incentiva os servidores a ter participação também esportista, isso representa o quê? Não só divulgar o nome do parlamento,
mas também firmar uma posição de proximidade com o povo, com as classes sociais menos favorecidas. Então significa dizer, no meu entendimento, o parlamento de mãos dadas com o povo amazonense. A presidente da Associação dos Servidores da ALI, Socorro Lopes, falou da importância da participação do time no Peladão e deixou o convite para todos prestigiarem o evento. Através da SAL, estamos levando o nosso time da Assembleia Legislativa para o maior campeonato de pelada do mundo, que é o Peladão, interagindo com as comunidades. Então eu estou muito feliz, o funcionário da Assembleia está muito feliz, os deputados, através de seu presidente, deputado Josué Neto, está muito feliz. Então venha, funcionário da Assembleia, vá nos dias de jogos, domingo, às 13 horas, lá no time, no campo do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro de Petrópolis, vamos estar lá e eu espero você. O Peladão é o maior campeonato de peladas do mundo e reúne todos os anos milhares de pessoas entre jogadores, famílias e pessoas da comunidade. Na primeira fase, cada time disputará 5 jogos. Vamos agora para a agenda parlamentar. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia da Assembleia Legislativa faz reunião às 10 horas na Câmara Municipal de Iranduba. E ainda hoje, a partir das 10 horas, acontece uma sessão especial para a entrega de medalha Rui Araújo. A ministra do STJ, Eliana Calmon, a autoria da deputada Conceição Sampaio, no plenário Rui Araújo. E às 2 horas da tarde, no plenário Rui Araújo, acontece uma sessão especial para homenagear os 30 anos da Pastoral da Criança no Brasil. A autoria é do deputado José Ricardo. E amanhã, sábado, o deputado Francisco Souza participa do Encontro Estadual de Liderança Evangélica de Manaus, às 3 horas da tarde, no auditório Belarmino Lins. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação. Bom fim de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.